A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com sua casa. Hoje é o dia 123 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, a nossa porção diária de hoje se encontra do capítulo 12 de 1 Crônicas e vai até o capítulo 15 de 1 Crônicas. Amém? Se programe durante a sua rotina, durante o seu dia, faça a sua leitura, medite nela, Deixe Deus trabalhar no seu coração, para que você possa extrair da palavra de Deus palavras de bênçãos, de vitória para a sua vida. Amém? E o nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo 13 e no verso 14. Amém? E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Assim, a arca de Deus ficou com a família de Obed-edom durante 3 meses, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Amém? Bom, amados, nós havíamos terminado, as genealogias ontem, e já tínhamos iniciado um pouco da história do rei Davi, falando sobre os seus valentes, os homens que eram da sua guarda e eram completamente dedicados pela vida de Davi. Hoje, nós começamos no capítulo 12, conhecendo um pouco mais sobre o exército de Davi. E esse exército, ele começou a se reunir com Davi, ainda quando Davi era perseguido por Saul, quando Saul o tinha como adversário. Então, uma boa parte desses homens são aqueles homens que é apresentado para nós em 1 Samuel, homens de má fama, homens sem boas condições, São esses homens os primeiros a se reunirem ao exército de Davi. Isso é muito importante, Porque Davi não os rejeitou no dia da dificuldade e eles também se apegaram a Davi no dia da dificuldade, E nas dificuldades, todos nós sabemos que Deus nos dá crescimento. E eles se tornaram fortes e corajosos. O texto usa até um termo simbólico, dizendo que o rosto deles era como de leão e a sua velocidade como a de uma gazela. Então, ou seja, eles passaram a ser corajosos, fortes e valentes e muito capazes para uma guerra. E esse exército e mais alguns anciões é quem vão proclamar Davi como rei primeiro em Hebrom, como nós já vimos que ele governou ali por 7 anos. E depois de Davi ter sido proclamado rei em Hebrom e já ter estado tomando conta de Israel, Davi vai colocar no seu coração um propósito interessante lá no capítulo 13, que é o de trazer a arca de Deus para perto de si. Ele chega a dizer que nos dias de Saul, eles não se valeram dela. Essa palavra traduzida para hoje seria que nos dias de Saul, ninguém se preocupou com a arca de Deus. E o que era a arca de Deus? A arca de Deus era a presença de Deus. Então Davi estava dizendo que nos dias de Saul, ninguém se preocupou com a presença de Deus. Isso é um problema muito sério, porque é a presença de Deus que nos concede a vitória. Já vimos isso também na Bíblia Sagrada. Então Davi vai até Baalá, em Kiriat Jearim, na região de Judá, até a casa de Abinadab, que é quem se encontra com a arca. E dali ele faz a arca subir para a sua casa. E quem conduzia a arca era Uzá e Aiô. E vai acontecer que o boi vai tropeçar, e a arca vai se inclinar para cair da carroça, que era onde eles conduziam. E Uza estende as mãos para segurar a arca. Deus vê aquilo com maus olhos, fere Uza, e Uza morre ali naquele lugar.
e Davi vai dar o nome para aquele lugar de Pérez Uzá, ou a ruptura em Uzá, certo? Davi vai ter duas emoções distintas, mas curiosas. Ele fica furioso com Deus, mas ao mesmo tempo ele teme a Deus, porque ele percebeu que Deus é um Deus justo e ele não vai aceitar nós trazermos ou conduzirmos a presença dele de qualquer maneira. Então ele deixa a arca de Deus lá na casa de Obed-edom, que é o texto que nós lemos no nosso devocional. E aqui eu quero abrir um paralelo para comparar essas duas casas, a casa de Abinadab e a casa de Obed-edom. Existe uma diferença grandiosa entre essas duas casas. E nós precisamos saber qual delas se parece com a nossa. A casa de Abinadab é a casa que fica com a arca nela durante muito tempo. E a casa de Obed-edom é a casa que tem a arca dentro dela pouco tempo. Eu não estou falando de uma arca física, amados. Eu estou fazendo uma comparação física de um tempo em que a arca era física para um tempo de hoje onde a arca apresenta Jesus, a presença de Jesus, certo? Então a casa de Abinadab tem a presença da arca há muito tempo, a presença de Deus. E nada acontece na casa de Abinadab. Pelo contrário, através da casa de Abinadab nós temos morte e juízo. Porque a casa de Abinadab representa uma casa que não cuida, que não zela, que não se agrada da presença de Deus, que trata a presença de Deus de qualquer forma e de qualquer maneira. A casa de Obed-edom, a palavra aqui significa adorador, né? Então, a casa de Obed-edom é a casa de alguém que adora, que cuida, que se importa, que zela, que se preocupa com a presença de Deus. E o resultado na casa de Obed-edom, além de ser o oposto que foi na casa de Abinadab, que foi morte, na casa de Obed-edom, Deus gera bênçãos, certo? Se você ler o texto com atenção, o texto diz que ficou apenas 3 meses na casa de Obed-edom. E o Senhor abençoou a casa dele, certo? Sua família, seus filhos, sua esposa, certo? Então Deus abençoou o ser humano na casa de Obed-edom, mas Deus também abençoou tudo o que ele tinha, as coisas materiais, sua fazenda, seu gado, suas posses, por causa da postura de Obed-edom. Nós temos falado muito sobre isso durante esse tempo de devocional. A nossa postura quanto a Deus, quanto às coisas de Deus, a maneira de nós valorizarmos as coisas de Deus, de priorizarmos a presença de Deus, pode gerar mudanças grandiosas em nossa vida, certo? Então aqui nós temos um paralelo. Qual casa nós nos parecemos? A casa de Abinadab ou a casa de Obed-edom? Uma casa que não se preocupa com a presença de Deus, uma casa que não zela pela presença de Deus e que não valoriza, ou uma casa que adora a presença de Deus, que ama a presença de Deus, que cuida dela, que se preocupa com ela. Davi viu o trato de Obed-edom e estudou sobre a organização dos levitas. Então ele viu que tinha 2 erros. Eles trataram a presença de Deus de qualquer maneira e não colocaram as pessoas adequadas para conduzir a presença de Deus e ainda de forma inerrôneas, né? Então, durante esse período em que a arca está lá na casa de Obed-edom, Davi vai ter aliança de Irão, e através dessa aliança ele reconhece que Deus está com ele nesse reinado, e os filisteus vão se levantar contra Davi 2 vezes. E nós já estudamos isso também, mas vale a pena ressaltarmos. Davi não é um homem que sai à guerra por vontade. O meu inimigo vem sobre mim, eu vou guerrear. Não, Davi é alguém que consulta a Deus. Então ele vai consultar a Deus 2 vezes sobre a guerra, se ele devia ir ou se ele não deveria ir. E isso é algo importante que deveria ser exercitado por nós. Consultar a Deus para sabermos o que ele tem a dizer a respeito das nossas guerras e decisões. Bom, então Davi fica sabendo do que Deus tinha feito na casa de Obed-edom, com a presença dele, né? E ele estuda sobre os levitas.
e descobre que os levitas é quem são responsáveis por conduzir a presença de Deus. Ninguém mais pode conduzir a presença de Deus, somente os levitas. Quem são os levitas? São aqueles que se separam para Deus. Os levitas são aqueles que se dedicam para Deus, são aqueles que trabalham para Deus, são aqueles que são separados. Qual é o tipo de ser humano, o tipo de homem que pode trazer a presença de Deus? Somente os pastores? Somente os músicos? Os cantores? Não. Toda pessoa que se separar para Deus, que se consagrar para Deus, que dedicar uma vida, um tempo como esse, para fazer a obra de Deus, essa pessoa pode conduzir a presença de Deus. Bom, então Davi dá ordens aos sacerdotes, os levitas, eles se santificam, se preparam e vão buscar a arca de Deus. Quando a arca de Deus vem, junto com ela vem uma alegria maravilhosa, sacrifícios, ofertas, músicas e cânticos, né? E enquanto todo o povo glorificava e exaltava o Senhor, infelizmente, aqueles que estão longe da presença não se alegram. E é o caso de Mical, a primeira esposa de Davi. Ela está revoltada, ela está triste, mas porque ela não quis participar da alegria de trazer a presença de Deus. Assim são pessoas que rejeitam a presença de Deus. São como Abinadab, são como Mical, são pessoas que sofrem, são pessoas que não se alegram, e são pessoas que vão entrar em atritos que não deveriam entrar. Mical aquele dia briga com Davi, porque Davi estava celebrando a Deus com todas as suas forças e com todas as suas alegrias. Mas para Obed-edom foi algo valoroso, porque aquele que cuidou da arca de Deus com todo o seu amor durante 3 meses, ganhou o papel de ser porteiro da arca, ou seja, ele passou a proteger a presença de Deus. Amém? Qual posição você escolhe? De que lado você quer estar? Você quer estar do lado de Abinadab e de Mical, que não se preocupam com a presença de Deus e se entristecem e se amarguram por estar longe dela? Ou você quer ficar do lado de Davi e Obed-edom, aonde eles se alegraram, foram abençoados e celebraram a presença de Deus? Amém? Pense e escolha. Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e quero orar juntamente com você agora. Feche seus olhos, abra o seu coração e ore comigo neste momento. Senhor Deus e nosso Pai, nessa manhã, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos tem dado. Somos gratos pelo seu amor e pela sua misericórdia e te pedimos o teu perdão. Senhor, nos abençoa nessa manhã, nos abençoa poderosamente, como abençoastes a casa de Abinadab e a vida de Davi, por tomarem a escolha de zelarem, cuidarem, amarem e guardarem a tua presença. Que nos nossos dias venha a ser assim conosco, Jesus, que a presença do teu Espírito, o Espírito Consolador, venha a ser amada por nós, que essa presença venha a ser buscada por nós como foi buscada por Davi, que essa presença venha a ser zelada por nós como foi zelada por Obed-edom, e que essa presença traga bênçãos para nós, como trouxe para Davi e para Obed-edom. Que essa presença nos alegre como alegrou a Israel, e que essa presença não se aparte de nós como não se apartou da vida de Davi. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, eu vou pedir a tua ajuda. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais alguém. O interesse aqui é evangelizar, é levar a palavra de Deus aos necessitados. E você pode ser um evangelista compartilhando esse vídeo. Se você ainda não estiver inscrito no canal, se inscreva, ativa o sino, assim todas as manhãs estaremos juntos aqui estudando a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, fique com a presença dele e tenha uma ótima quinta-feira.